Paz do Senhor, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui nesse próximo vídeo para falar a respeito, conforme estamos falando, da Semana Santa e dando uma ênfase bíblica para cada dia da semana, dessa semana que foi a semana central da história humana, tá? Hoje estamos falando sobre a quarta-feira. A quarta-feira que foi o quarto dia daqueles que estamos colocando para todos vocês a respeito, desde o domingo de Ramos, até o domingo da ressurreição, e vamos falar até o domingo à noite, os acontecimentos que se sucederam desde o domingo de Ramos até o domingo à noite. Então, nessa quarta-feira, o que ressaltamos é a incredulidade, quando Jesus explana a incredulidade dos discípulos, a incredulidade da liderança do povo de Israel, em geral. Muitos creram, mas a maioria não creu, tá? E da própria liderança do povo, os próprios líderes, isso que eu quero ressaltar, que embora soubessem realmente daquilo que Jesus falava, que aquilo era bíblico, era real, tinha base na Torá, que é a Bíblia do Antigo Testamento, que somos do nosso Antigo Testamento, dos judeus, e mesmo assim eles não quiseram crer, eles endureceram os seus corações. E Jesus fala isso em Mateus capítulo 26, de 1 a 5, 14, 16, Marcos 14, 1 a 2, e 10, 11 também, e João 12, 36 até 50. Tá? Em Mateus capítulo 26, nós podemos ver aqui dos versículos de 1 a 5 do plano que foi até arquitetado pelos chefes dos sacerdotes para matar Jesus. Tá? Então eles decidiram que Jesus que eles prenderiam Jesus, mas não na frente das pessoas, mas de uma forma mais sutil, para não atrair a atenção. Então o plano deles era que ele fosse preso, julgado e morto rapidamente, sem despertar a atenção pública, exatamente para evitar uma reação das pessoas. Eles sabiam que Jesus estava em Jerusalém, eles sabiam que os discípulos estavam em Jerusalém, então eles traçaram esse plano, que aliás já era um plano, não daqueles dias, já era um plano mais antigo um pouco, tá? Mas eles reafirmaram isso, e que seria realmente dessa maneira. E dizer que não funcionou não é verdade, porque funcionou realmente. Tá? Eles conseguiram colocar mãos em Jesus e fizeram exatamente aquilo que eles queriam. No entanto, nós podemos perceber que tudo isso deu certo, na verdade, por causa do traidor. Tá? Havia um traidor entre os discípulos de Jesus, entre os apóstolos, entre os 12, em que ele se levantou. Não sabemos claramente a razão disso, tá? Mas nós sabemos que o coração dele ele deixou-se desenvolver por uma brecha da qual Satanás entrou, e a Bíblia diz claramente que o demônio, o próprio Satanás, entrou dentro de Judas, logo após ele participar da ceia do Senhor. Tá? Em todo esse conjunto de acontecimentos da quarta-feira, nós podemos perceber um evento interessante, que foi quando Jesus estava em Betânia, em que ele estava na casa de Simão o leproso, na cidade, tá? Uma cidade bastante afeiçoada por Jesus. Ele gostava bastante dessa cidade, que é onde ficavam os seus amigos, aqueles 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Mas ele estava na casa de Simão o leproso, e lá entrou uma mulher, que a Bíblia não diz o nome, e lá ela derramou sobre ele, em Mateus não diz isso, mas ele é retratado em Mateus, Marcos e João, tá? Que retrata ela como colocando água na cabeça, mas também nos pés de Jesus. E ao ela ser repreendida pelos discípulos, Jesus repreende os discípulos e diz que na verdade isso foi uma atitude profética dessa mulher, ao lançar sobre ele um óleo que seria o óleo do seu sepultamento, seria a preparação para o seu sepultamento.
Tá? Jesus explica para o povo e aos líderes que não creram, que os seus olhos na verdade estavam cegos. E ele cita aí essa afirmação vinda lá dos profetas antigos, que dizem que os olhos do povo de Israel estavam cegos para uma ação de Deus. É interessante notarmos que Deus cega o entendimento dos incrédulos para que não creiam. Tá? Essa mesma afirmação, um pouco parecida, né, diz a respeito de Faraó. Lá no começo da Bíblia, quando diz que ele foi cego, né? Foi cego por Deus. O próprio Deus cegou o entendimento, o coração de Faraó. Tá? Por que tudo isso, né? Eu creio que a razão por que as pessoas acabam sendo cegas, o povo de Israel, Faraó, é porque eles já tinham uma predisposição para endurecerem os seus corações. E dessa maneira Deus acabou lhes cegando, porque a chance de Deus, porque a ação de Deus para fazer uma pessoa se converter, uma pessoa se entregar à vontade de Deus, é algo que não é tão duradouro como alguém pode achar. Tá? Então existe um começo da ação de Deus, mas existe um final também, porque Deus não se deixa escarnecer, como diz a palavra de Deus. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então o povo de Israel endureceu seu coração e Deus lhes endureceu também. Tá? Deus nunca é frustrado, é isso que a Bíblia sempre nos coloca, é isso que nós aprendemos aqui. Então a lição que temos na quarta-feira é a lição de que não basta acreditar. Tá? Nós temos que crer de verdade, porque os líderes, João até diz isso, né? Os líderes realmente eles acreditaram, eles não eram de todo ignorantes, eles conheciam os ensinos da Torá e aquilo que se dizia a respeito de Jesus, e que se encaixava perfeitamente a vida e os ensinos de Jesus, aquilo que estava no Antigo Testamento, na Torá deles. Tá? Mas eles não creram porque eles apenas acreditaram, mas não entregaram aos seus corações, não assumiram, não tomaram uma posição naquilo que eles haviam ouvido. Tá? Os discípulos ouviram isso, os discípulos não endureceram, mas falharam nos seus corações, e Judas também endureceu o seu coração. E por causa disso, do endurecimento de Judas, da liderança e do povo, Deus também lhes endureceu o coração. Fica aí a lição para nós da quarta-feira, o quarto dia da nossa semana, a Semana Santa.